Mas eu só queria retomar um pouco daquilo que nós falamos nas nossas últimas aulas, para que os irmãos relembrem da continuidade que nós estávamos tendo, e também vai ser importante para aquilo que a gente vai falar hoje. Quando a gente estava lá, ainda na Marechal Thaumaturgo, a nossa última aula foi sobre revelação geral. Revelação geral, Romanos 1. Lembram disso? Sim ou não? Lembra, né? Se você não lembra, você pode ir lá pelo canal, você vai ter lá, e você pode assistir aquela aula completamente. No finalzinho daquela aula de revelação geral, eu comecei a falar sobre revelação especial. Então a gente começou a introduzir aquele tema no finalzinho da aula. E aí eu trabalhei alguns conceitos importantes que iriam preparar a gente para falar mais profundamente, né, mais amplamente sobre o tema da revelação geral. Eu quero revisitar com os irmãos aqui. No primeiro momento, a gente começou fazendo uma pergunta, que era aquela ali: como é que nós podemos discernir entre a verdade e mentira na interpretação da realidade criada, vivendo na condição decaída? Por que a gente fez essa pergunta? Porque a gente estava falando sobre revelação geral. E nós vimos que a revelação geral, ela revela algo de Deus, não revela? Essa revelação que mostra algo de Deus, ela é verdadeira? Sim ou não? Ela mostra algo do Deus Criador, Todo-Poderoso? Sim. Ela mostra. E ela mostra isso para todos. Todos os homens. Então, por um lado, por um certo aspecto, a Escritura nos diz que todos os homens conhecem a Deus. Por um outro aspecto, a Escritura diz que nem todos conhecem a Deus. A gente resolveu esse problema, e eu não vou resolver de novo aqui. Se você está visitando o nosso CBD, você pode procurar qualquer irmão dessa igreja que ele vai explicar exatamente essa diferença para você. Não é? A gente trabalhou isso. Então ela revela algo de Deus, e em um certo aspecto, todos os homens conhecem algo de Deus. Só que é um conhecimento geral, não salvífico. É um conhecimento que informa, mas ele não salva. E aí, por isso que surge a pergunta: então, como que a gente vai discernir a verdade da mentira? Como que a gente pode entrar nesse conhecimento mais específico, mesmo a gente sendo pecador ainda? E aí nós vimos que esse é o papel da revelação especial. A gente começou falando disso. Porque a revelação especial vai mostrar ao homem como ele discerne a verdade da mentira, como ele separa o erro do acerto, daquilo que é correto. A revelação especial vai mostrar ao homem o caminho da redenção. Vai mostrar ao homem o plano de salvação de Deus. E é por meio disso, plano de salvação do próprio Deus, em Cristo Jesus, que o homem pode ser salvo. Portanto, nós começamos falando que a revelação especial é aquela revelação proposicional que Deus deu à humanidade. Uma revelação em proposições, em texto, que Deus deu à humanidade ao longo da história e foi escriturada. Na verdade, Deus fez isso ao longo da história e isso foi registrado em texto, né? Em papel, em tinta, e está aí nas nossas mãos pela Escritura. Ele escriturou através do trabalho dos apóstolos e profetas e preservou pelo ministério da igreja. A gente teve um esqueminha que eu coloquei para os irmãos, que é aquele ali, ó. Ela foi entregue por Deus, na revelação especial, foi dada por Deus, foi escriturada pelos apóstolos e profetas, correto? E ela foi preservada pela igreja, pelo povo de Deus. Esse é o esqueminha. Então a gente continuou falando sobre isso e também chegamos no ponto importante de entender que a Bíblia, né, é a única revelação proposicional de Deus à humanidade. E sendo assim, ela é o registro da hermenêutica que Deus faz dos fatos da realidade. Talvez você fale: nossa, que difícil essa frase. Mas, novamente, as pessoas dessa igreja estão completamente habilitadas para a interpretação dessa frase. O que é hermenêutica, irmãos? Não é possível. Vai lá. Gente, a gente precisa participar da aula. A gente está na escola bíblica dominical. O que é hermenêutica? Interpretação. Correto? Então, se eu estou dizendo assim, eu vou fazer a hermenêutica do texto bíblico, fazer a interpretação do texto bíblico. Existem muitas regras de hermenêutica que nos protegem, que nos asseguram. E aí, quando eu coloquei ali que a Bíblia
é o registro da hermenêutica que Deus faz dos fatos da realidade, é porque a Escritura Sagrada é a interpretação que Deus nos dá dos seus próprios atos. Deus chamou o mundo à existência. Deus falou e as coisas vieram a existir. E Ele falou uma segunda vez e nos deu a Bíblia. Para que a gente não tivesse dúvida da interpretação da realidade, da interpretação das coisas criadas. Então a gente não está no escuro, a gente tem um caminho, a gente tem um norte. E isso foi dado a nós pelo próprio Deus. E onde que isso está? Na palavra, na Escritura Sagrada. É por isso que isso aqui é nosso tesouro. Por isso que nós temos a Escritura em alta conta. E nós precisamos da Escritura para interpretar qualquer coisa. E nós precisamos da Escritura para interpretar qualquer coisa, porque isso foi dado por Deus. Então, basicamente, é isso. Então, a realidade criada, como nós colocamos e vimos também, tudo isso aqui a gente já viu, só estou relembrando. É Deus falando, a realidade criada é Deus falando. E o que é a Escritura? É o registro do que Deus faz, da hermenêutica que Deus faz da sua própria voz. Deus fala e a realidade vem à existência, e Deus fala uma segunda vez para interpretar os fatos dessa realidade e mostrar o seu plano de salvação ao homem. É por isso que nós temos a palavra dele. Então, tudo isso nós vimos ali introduzindo o tema de revelação especial. A gente teve uma outra aula que foi pressupostos teológicos. E, resumidamente, essa aula ela só teve 2 pontos. O primeiro é que nós temos duas formas de interpretar a Escritura, sendo o número 1, um pressuposto da fé, e o número 2, o pressuposto da dúvida ou da crítica. Eu gostaria que os irmãos recordassem dessa aula algumas coisas importantes. Primeira, todas as pessoas que se aproximam da Escritura com pressupostos. Essa é uma coisa muito importante. Ninguém aproxima da Escritura e ninguém aproxima de nada, irmão, do ponto de vista da neutralidade. Então, se você pensava isso até aqui, você desiste desse pensamento e a partir daqui você faz uma teologia, uma filosofia, uma cosmovisão mais consistente e robusta. Ninguém é neutro. Ninguém é neutro. Você vai falar de qualquer assunto, você vai falar de futebol. Tem neutralidade. Aí o cara fala, não, eu estou sendo imparcial aqui. Já viu isso? O cara começa comentando sobre o time do outro, fala, estou sendo imparcial aqui. Não está sendo imparcial. Você tem seus amores, suas paixões. E não tem nenhum problema, desde que você esteja consciente disso na sua argumentação. E desde que o seu pressuposto seja um bom pressuposto. Seja o pressuposto correto. Então, todo mundo se aproxima de todas as coisas. Ah, eu vou falar uma opinião sobre uma pessoa, mas eu estou fazendo de neutralidade. Não, não existe isso. Sabe quando a mãe vem julgar a causa de 2 filhos e fala, eu sou neutra na situação. Não, na verdade, não existe isso na nossa vida. Ah, eu vou chegar aqui totalmente tábula rasa diante disso. Não existe. Não existe. Você tem que estar consciente dos seus compromissos do coração. E então você pode fazer uma análise coerente. E o mesmo se dá quando se aproxima da Escritura. Já viu uma pessoa virar e falar assim, olha, eu sei que você está me falando, está evangelizando aqui para mim, está falando sobre a palavra de Deus e tal, mas eu preciso me aproximar da Bíblia de forma imparcial. E aí eu preciso lidar com o texto como se eu estivesse lidando com qualquer outro documento. Já viu alguém falando isso para vocês? Eu não posso ir para a igreja e interpretar como o pastor disse que você tem que fazer. Eu preciso ser imparcial aqui, eu preciso ser neutro. A gente consegue entender, compreender de onde está partindo essa pessoa, mas um ponto importante que a gente pode falar para ela é que isso é impossível. Isso é impossível. Por mais imparcial que você queira e possa ser, você já está totalmente comprometido no fato de você ser pecador e estar em oposição a Deus. Então já era. Então, quando nós nos aproximamos da Escritura, a gente precisa recordar isso, a gente vai aproximar com pressupostos. E se a gente for resumir 2 pressupostos, a gente resumiu dessa forma, o pressuposto da fé, o pressuposto de isso é palavra de Deus, logo eu vou me aproximar da Bíblia ouvindo e levando em consideração o que a Bíblia me ensina, ou o pressuposto da dúvida. Será que é? Acho que não. Pressuposto da crítica, não é.
falta aparato científico, falta aparato histórico, não sei o quê. E aí a gente viu também, só a caráter de relembrar, que disso surge várias escolas, né, de teologia, várias escolas de interpretação bíblica. Eu não vou falar de todas aqui, a aula está gravada lá, você pode ver, mas eu queria que nesse ponto em especial os irmãos se relembrassem dessa aula. E então, nós chegamos no conteúdo propriamente dito da nossa aula de hoje, que é revelação especial, dando continuidade àquilo que nós vimos, tá? E hoje eu gostaria de trabalhar com os irmãos dois conceitos dentro de revelação especial. O primeiro conceito é o propósito e o segundo é a progressividade. Propósito no sentido de qual é o propósito da revelação especial? E progressividade destacando que a revelação ela é progressiva. Basicamente são essas duas coisas. Mas, antes de começarmos aqui... Está muito pequeno isso, né? Dá para ver, né? Mas mesmo assim está muito pequeno, tem que aumentar. Mas antes da gente começar, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Salmo 19, versos 7 e 8, e também João 5,39. Livro de Salmos 19, verso 7 e 8, e João 5,39. Não é 78, não. É 7 e 8. Quem pode ler para a gente? Quem abriu aí pode ler. Levanta a mão, por favor. Mateus Queiroz. Pega o microfone aí com o Fábio. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E João 5,39. Quem pode ler para a gente? Levanta a mão, por favor. Isso. Lê aí, Fábio. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Exatamente. Então, a partir desses textos, a verdade que eu quero destacar aqui para os irmãos, tanto no texto do Antigo Testamento quanto no Novo, é o caráter específico da Escritura Sagrada. A lei do Senhor ela é perfeita e ela restaura a alma. Isso é algo que a revelação geral ela não vai fazer. No texto que o Fábio leu, né? Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Então, no caminho da vida eterna está também na revelação especial. O caminho até Cristo Jesus, de um modo mais específico. Então, esse caráter específico, esse caráter redentivo, ele é muito importante para o nosso entendimento, para a nossa compreensão aqui. Eu gostaria também de fazer uma pergunta aos irmãos. Por tudo que a gente já viu até aqui, já nesse início da aula, como que os irmãos definiriam ou classificariam a diferença aí entre revelação geral e especial? Você não precisa pegar todos os pontos, né? Tem muita gente aqui para falar, mas eu gostaria de saber dos irmãos, como que a gente poderia trabalhar as diferenciações das duas, entendendo que elas não estão uma contra a outra, elas estão se complementando. Na verdade, elas estão trabalhando para o mesmo Deus e com o objetivo de revelar e mostrar o Senhor. Mas qual a diferença dessas duas? O que vocês acham? A Mariana disse que a geral é acessível a todos os homens, a especial, não. E aí? Mais? A especial é mais normativa, e a geral não. No sentido de proposição, de norma, o João falou que a revelação especial ela mostra uma norma, ela dá uma proposição, o que você fazer, como você viver, e a geral, não. Ela está aí e ela revela Deus, mas ela não diz como você tem que viver, como tem que ser a sua vida e tudo mais. Sim, e o que mais? A geral torna os homens
Boa, legal. A geral torna os homens indesculpáveis, como Romanos 1 diz. A salvífica, né, a revelação especial, ela vai e salva os homens. Né? Ela tem esse poder, ela tem essa solução. O que mais? A geral mostra Deus, revela Deus, mas não é suficiente para a salvação. Você aproveitou o que o Mateus disse. Não pode, pai. Mas tudo bem, tá certo, tá correto. O que mais? Galera aí do fundo não participa, não? Não? Então tá tudo bem. Beleza. Pode passar um véu aqui, Eduardo, por favor. O pessoal do fundo não quer participação hoje, não. Pode falar, tá, pessoal? É, por isso que estou repetindo, né? Mas, ok, a gente vai dar o microfone para as pessoas. Vocês podem também chegar um pouco mais para frente, se quiser. Mas por isso que eu estou repetindo o que cada um está falando. Quem mais? Alguém quer mais falar? Dá ali para a Nívia, por favor. Vai lá. A gente está falando de diferenças, mas pensando em semelhanças, Sim. as duas apontam para Deus. Perfeito. É nesse sentido que elas estão se complementando, né? Como eu disse, a gente não pode tratar como se fosse duas coisas uma contra a outra. Como se elas estivessem guerreando uma contra a outra. Não, estão jogando no mesmo time. É o time do Senhor. É para mostrar Deus. É para dar conhecimento de Deus. Né? A geral já dá conhecimento de Deus e torna os homens de Deus culpáveis. E a especial vai mais a fundo ainda. Ela mostra na sua língua, assim, através da Escritura, o que Deus fez, como Ele fez, do jeito que Ele fez. Então ela vai também no mesmo sentido, aprofundando. Alguém mais? Aqui, Cristiano. A geral, ela mostra Deus como um todo, como um Criador, e a revelação especial, ela mostra o caráter de Deus, revela os seus atributos, Deus na sua, especificamente Deus no seu íntimo, né? A gente poderia dizer assim, a revelação geral mostra Deus como Criador do mundo e a especial como Salvador. Né? As duas mostram atributos de Deus, né? Mas tratando dessa forma específica. É isso aí. Então, boas contribuições, irmãos, para a gente trabalhar bem essas diferenças, e a Nívia trouxe também uma semelhança que é importante, para a gente ter bem isso delimitado na nossa mente. Mas agora, eu vou gastar um tempinho aqui falando sobre o propósito e a questão da progressividade, como eu disse a vocês. A gente vai definir, tá, um pouco mais o que é a revelação especial, qual é o propósito dela, o que ela faz, refletir um pouco sobre isso e também ver o ponto de que ela é progressiva, né, na história da redenção. Nesse sentido, eu gostaria que os irmãos olhassem e atentassem para aquele ponto 1 ali, entendendo que sem revelação, e é algo que nós estamos trabalhando aqui, sem revelação, Deus seria eternamente o Deus abscônditus, Deus escondido, o Deus inalcançável. Nós só temos o que temos porque Deus se revelou, Ele se mostrou a nós. Nós só temos qualquer conhecimento de Deus, da realidade criada, porque Deus quis que fosse assim. A realidade revela, ela mostra Deus. E o próprio Deus se mostra, Ele faz isso. O plano dele é ser conhecido. É por isso que a revelação, a doutrina da revelação, ela é muito, 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 muito essencial para a nossa teologia, porque se não tivéssemos revelação, não teríamos mais nada. E revelação é graça, ela é presente, ela não é algo que você conquista. Ela não é algo que você alcança pela força do seu braço. A revelação já é Deus se inclinando para o homem. É Deus se rebaixando e dizendo assim, eu vou me mostrar a você, miserável homem, pequeno homem que você é. E o Deus eterno, transcendente, o Deus que é todo-poderoso, se mostra a nós, então. Então, esse é um movimento que parte dele. Se não fosse isso, ele seria para sempre o Deus escondido, pois a natureza de Deus, ela é muito diferente da natureza da dos homens, né? E os homens jamais conseguiriam descobrir qualquer coisa de Deus. Nós temos passagens ali no livro de Salmos, capítulo 14, versículo 2, e Romanos 3:11, fazendo o eco a esse texto, que diz assim, não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus.
O pecado veio, maculou o nosso coração, manchou o nosso coração. E piorou as coisas, né? E destruiu as coisas. Então, assim, não há quem vai entender e buscar a Deus por conta própria. Esse movimento parte do Senhor. Mas pode ser que para vocês pareça contraditório no seguinte ponto. Pô, pastor Jonas, a Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda algo sobre Deus, no sentido de olhar para o homem caído e rebelde, mas eu vejo muitas pessoas procurando a Deus. Não é, na nossa experiência? Fala, graças a Deus, Deus abençoe, Deus te guarde. Não, vamos falar aqui com Deus e tal. E parece contraditório diante do que nós vemos no mundo, na nossa experiência, mas não é contraditório. Porque as pessoas, o homem natural, o homem sem a graça do Senhor, sem o coração transformado, no fundo ele não está buscando Deus. Ele está buscando o quê? Algo de Deus. Ele quer a proteção de Deus. Ele quer a bênção. Ele quer a prosperidade. Ele quer um relacionamento bom. Mas sem a graça de Deus, sem o poder transformador de Deus no coração, ele não quer a Deus. É a parábola do filho pródigo. Lembram? O irmão mais novo e o irmão mais velho, os dois perdidos, eles querem as coisas do pai. Eles não querem um pai. Eles querem a propriedade do pai, os bens do pai, o dinheiro do pai. Mas o pai não. O pai não. E a gente precisa ter essa atenção também. Né? O pastor Maurício usa uma ilustração que é muito boa, é utilizar Deus como guarda-chuva cósmico, né? E aí o guarda-chuva como é que é? Quando você está ali na chuva, é a coisa que você quer, né? Fala, meu Deus, se tivesse um guarda-chuva aqui para eu chegar naquele lugar e não me molhar. Mas aí quando passa a chuva, quando passa a tribulação, o problema, quando passa a sua necessidade, o que você faz? Eu quero jogar esse guarda-chuva fora. Eu quero deixar esse guarda-chuva em algum lugar. Eu, em especial, me identifico muito com isso, porque eu odeio carregar coisas. Isso é uma luta no meu casamento, irmãos. O tempo todo. Porque eu viro para a Mariana e falo, eu não vou carregar isso. Ela, você vai. Eu falo, eu não vou. Você vai. Eu falo, então eu vou. Ela, você não vai. Aí eu tento trocar aqui. Mas é uma luta, porque eu não gosto de carregar coisas, não gosto de carregar nada. Então, se eu vou viajar, a minha mochila é a mala. Não tem coisa na mão. Não tem que ter coisa na mão. Não tem que ter coisa no braço. Eu não gosto. Eu vou sair com a Mariana, ela carrega aqui minha bolsa. Aí, meu Deus do céu. Faço porque sou crente. Faço porque sou crente, mas gostar não gosto. Guarda-chuva, então, quer me matar. Quer me botar para carregar um guarda-chuva. Mariana sabe, eu saio de casa, saio sem guarda-chuva, fico molhado. Chego encharcado, mas eu não levo guarda-chuva. Então, é isso. Assim, na hora que eu estou precisando, mas na hora que eu estou precisando eu quero, né? Depois que passou, eu quero jogar fora. Né? Eu quero jogar fora aquilo, não quero aquilo. E esse é o jeito que o ser humano normalmente trata as coisas. Né? Por quê? Porque a rotina comum do ser humano, como está ali, a rotina comum do ser humano é o quê, irmãos? É fugir de Deus. A rotina comum do ser humano é fugir de Deus, como Adão e Eva, que quando eles pecaram, eles se esconderam entre as árvores do jardim. No fundo, nesse sentido que nós estamos entendendo, nesse sentido profundo, como a Escritura nos mostra, o ser humano ele não quer ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Porque se quisesse, não precisava de Cristo, né? Para que o Espírito Santo convencer nos corações do pecado, da justiça e do juízo, se todo mundo quer ter um relacionamento com Deus? Para quê? Olha como seria fácil. Eu ia chegar para você, Joyce, você fala assim, Joyce, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você, é verdade, eu quero Ele. Pronto, aí acabou. O evangelismo parava ali. Mas não é assim. Não é assim, porque a nossa rotina comum é não querer ter um relacionamento com Deus, é fugir de Deus, é estar em oposição contra Deus. Aí você fala assim, poxa, pastor Jones, até aquela pessoa tão aberta e tal, ela escuta e tudo mais e tal. Sim, irmãos, tem pessoas que são mais abertas, elas escutam, elas mostram um sentido mais amigável com relação à fé, mas até essas mesmo, sem a graça de Deus e sem a transformação do coração, a Escritura diz que elas são rebeldes contra o Senhor. Né? Não se curvam contra o Senhor, estão abraçando mais o seu orgulho do que o Senhor. E o que nós precisamos? Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da revelação da graça de Deus em Cristo Jesus, para transformar os nossos corações, porque sem isso a gente não consegue. A gente não consegue. Então,
Quando nós falamos de revelação especial, nós estamos falando de algo que nós precisamos, dada a nossa condição decaída. É algo que nós necessitamos. A gente precisa dessa solução que é dada, criada e revelada pelo próprio Deus. Portanto, se nós formos definir a revelação especial, como está ali, diríamos que ela é o ato divino pelo qual Deus se torna conhecido de forma redentora ao homem decaído. É o ato divino pelo qual Deus se torna conhecido de forma redentora ao homem decaído. A revelação especial, ela deve ser distinguida da revelação geral no sentido de que ela se concentra em descortinar o plano redentor de Deus. Você pode se perguntar, e como que era a questão de revelação especial antes da queda, pastor Jonas? Se você não está perguntando isso, aí você agora pergunta, aí na sua cabeça. Adão, antes da queda, ele recebeu revelação especial de Deus, no sentido de ele caminhar com Deus, de ele receber a ordem de Deus, de ele receber a palavra de Deus, instruções de Deus. Mas a gente pode dizer que foi uma relação especial não redentora, porque não tinha pecado ainda, né? Mas após a queda, nós podemos dizer, né, pode-se dizer, que revelação especial de Deus vai ser sempre uma revelação com propósitos redentivos. Vai ser sempre uma revelação com propósito redentivo. Esse é o alvo, né? É o objetivo. A Escritura Sagrada está aqui porque nós julgamos ter nelas a vida eterna. Então, por isso que a gente examina. A palavra de Deus quer mostrar ao homem que ele é um pecador, que Deus criou todas as coisas, que ele é um pecador, que Cristo morreu na cruz para salvar pecadores e que um dia voltará. E é esse plano que o homem abraça. Então, é nesse sentido que a revelação especial cumpre o seu propósito e está caminhando junto ali da revelação geral para trabalhar em prol de mostrar o próprio Deus. Portanto, né, finalizando esse ponto, é possível identificar a revelação especial com a Bíblia. Com a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é o registro da revelação especial, sendo também o próprio registro, né, um ato de revelação do próprio Deus. É por isso que nós levamos em muita consideração a Escritura como palavra do próprio Deus, como revelação do próprio Deus e como aquela que nos mostra o caminho para Cristo, né? E explica tudo isso, né? E diz assim, olha, isso aconteceu na história, foi assim que as coisas se deram e foi esse o jeito que Deus trouxe para nos salvar. Então, esse é o propósito, né? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter sobre a revelação especial. Tudo bem até aqui, irmãos? Sim ou não? Sim. Amém ou mais ou menos? Mais ou menos. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre esse ponto? Se quiser, esse é o momento. A gente só tem mais um, que é esse próximo. Não? Então vamos seguir. Sim? Ah, tá. Rafaela. Então, eu gostaria de saber que você falou sobre a revelação especial no sentido de o homem fugir de Deus, como se encontra em Romanos, né? Uhum. É tipo assim, baseado no crente, né? Como, por exemplo, ele tem a revelação especial, ou seja, o evangelho. Uhum. Aí, tipo assim, a questão disso, isso continua com ele, mas no sentido entre a luta, assim, sabe? De ele andar com o Senhor, mas Sim. ao mesmo tempo, assim, ele fica... Mais ou menos? Não sei, é uma luta, assim, sabe, constante que ele tem. Eu gostaria que você pudesse explicar mais sobre Tá, isso. beleza. Boa, Rafa. Então, quando a gente fala sobre o homem fugir de Deus, aqui a gente está falando do homem natural, do homem que não tem um coração transformado, do homem que ainda está em oposição contra Deus, em rebeldia, em rebelião. O conceito que a Escritura dá para a gente é que sobre esse homem permanece a ira de Deus. Então, quando nós dizemos que a primeira inclinação do ser humano é fugir de Deus, é esse homem aqui, o homem natural, o homem sem Deus, porque nele permanece a ira de Deus. Só que, quando Deus vem e atua no nosso coração, ele restaura o nosso coração, ele transforma o nosso coração, e a gente era cego, morto, pobre, sem Deus no mundo, então a gente muda de posição. O Senhor nos transforma, o Senhor tira o coração de pedra e dá um coração de carne, o Senhor nos faz enxergar e o Senhor nos dá vida. Nisso, nós não estamos mais em oposição, em rebeldia sob a ira de Deus como o homem natural. Nós fomos transformados pelo Senhor. Agora, o nosso caminho é um caminho em direção ao céu,
onde nós teremos a presença do Senhor para sempre, nós veremos com Ele, nós somos filhos dele, transformados. Essa é a posição do crente. Mas nós ainda estamos aqui e nós ainda não fomos totalmente libertos da presença do pecado. E então nós temos luta ainda. Mas não é uma luta no sentido de que o crente transformado, que teve a graça de Deus, a revelação de Deus, está lutando contra Deus lá, ele está esmurrando. Não, ele está lutando contra a carne dele. Né? A luta entre carne e espírito. Carne no sentido de carne pecaminosa. Agora ele está lutando para viver em santidade para Deus. Por quê? Porque agora ele está no time do Senhor, se a gente pode colocar dessa forma. Então, a diferença do crente e do não crente é essa. O não crente, a gente pode dizer o homem natural, ele está sob a ira de Deus. Ele está em oposição a Deus. Ele não quer o Deus. Naturalmente, ele não quer Deus. O crente, ele quer Deus. Mas ele ainda luta com a presença do pecado, com o seu coração caído. Ele ainda luta com as tentações, ele luta contra as tentações, contra o mundo, contra o diabo, que está ali lutando contra ele. Mas agora ele não luta contra Deus, ele luta com Deus. Ele luta com Deus. Então, é essa a diferença. E foi isso que eu estava querendo mostrar aqui. Tudo bem? Ótimo, beleza. Vamos seguir? Revelação especial agora no sentido de progressividade. O ponto que eu quero trazer aqui para os irmãos, um aspecto importante, é que a revelação especial de Deus para nós, ela vai se mostrar progressiva. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tudo o que está escrito na Bíblia a respeito de Deus e sobre todas as coisas não foi revelado a nós e registrado com um único momento. Foi revelado e registrado progressivamente. Isso aqui é muito importante. Você já se deparou? Eu já me deparei com essa pergunta inúmeras vezes. Você já se deparou com a pergunta? Assim, puxa, olha a ação desse rapaz aqui. Deus podia chegar para ele e falar isso. A gente fala, nossa, olha como esse povo agiu aqui nessa época, como essa situação aqui do Antigo Testamento é estranha. Olha isso. Aí Deus mandou e destruiu o bezerro de ouro, aí bota o bezerro de ouro na água, manda o povo beber, depois Moisés chega e fala, passa fio de espada a todo mundo. Fala, meu Deus, mas Jesus, paz e amor, como assim? Não sei o quê. Já viram isso? Se deparar com esse dilema de falar, poxa, por que Deus não chegou ali para o povo e já explicou logo tudo e tal? Aí você está batendo nesse ponto, você está se esbarrando nesse ponto. De que a revelação especial de Deus, ela não foi dada de uma vez só. Pegou assim e falou, toma. Não. Ela foi dada progressivamente. Ela foi revelada e registrada progressivamente, no sentido de que Deus usou pessoas de diferentes épocas para registrar o que está na Bíblia, porque ele não se deu a conhecer, no sentido de revelação especial na Escritura, de uma vez só. Então, de certa forma, o que nós temos ali em Gênesis 1:1 pode ser o resumo de toda a Bíblia. No princípio, Deus criou, ele criou todas as coisas. No princípio, Deus fez, ele fez todas as coisas. Ele está em Gênesis 1:1, né, nós vemos ali embrionariamente tudo o que foi feito por Deus, criado por Deus, mas depois nós temos a explicação das coisas. Né? Porque Deus não fez isso de uma vez só. Por isso que eu coloquei assim ali no terceiro ponto. Ó. Ao longo da história, Deus foi oferecendo cada vez mais conhecimento de si mesmo aos homens. E esse conhecimento foi sendo registrado na Escritura, de maneira aplicada a cada época e cada geração. Aí você está lidando lá com o texto do Novo Testamento, e a gente teve uma série em Pedro aqui, e aí tem um ponto lá que Pedro escreve para os servos, escravos e senhores. Aí você, crente, século 21, né, meio barro, meio tijolo, porque tem que estar meio barro, meio tijolo para fazer essa interpretação, vira e fala, está vendo aqui como a Bíblia apoia a escravidão? Porque Deus poderia chegar aqui nesse momento e não sei o que lá. Está esbarrando nesse ponto. Está esbarrando no ponto da progressividade. E se quiser saber mais sobre o que eu acabei de dizer especificamente, vai lá conferir a série de 1 Pedro, que está no canal da igreja. Inclusive, eu peguei uma mensagem sobre servos e senhores e falei especificamente desse ponto da escravidão.
e de como a revelação naquela época, né, foi dada àquele povo de modo suficiente e que tudo que está na Escritura, mais à frente na história, foi utilizado para erradicar a escravidão, para condenar aquilo. E no final das contas, o crente é o que tem o material melhor, né, para falar contra a escravidão na doutrina da imagem e semelhança de Deus. Esse é só um aperitivo aí para você. Mas, quando a gente fala de progressividade, a gente precisa voltar a esse ponto. Deus ele foi mostrando ao longo da história. Cada época e cada geração foi tendo de Deus aquilo que era necessário. Necessário. E é muito orgulhoso da nossa parte, da minha parte, da sua parte, se você quiser opinar no jeito de Deus fazer as coisas, no sentido de falar assim, Deus, você podia ter falado logo tudo aqui. O povo do deserto, você podia ter falado logo tudo aqui. Porque aí já não dava tanto problema. Como é que você sabe? Limitado o homem que és. O Senhor é sábio. E Ele mostrou a seu povo de uma forma que o povo podia compreender, de uma forma que era suficiente para eles, suficiente para aquela época, suficiente para mostrar o próprio Deus e dar a eles conhecimento verdadeiro e de uma forma que eles conseguissem captar. Tá? Nesse sentido, que a gente está falando sobre progressividade da revelação e esse aspecto, tem um teólogo chamado Gerhardus Voss, aquele que eu coloquei ali, o nome dele, que ele tem um livro chamado Teologia Bíblica. O nome do livro é esse, Teologia Bíblica, um livro muito bom. E nesse livro Teologia Bíblica, ele elenca 4 características da revelação. Ele diz assim, a revelação ela tem 4 características, e eu trouxe aqui para os irmãos, porque eu julgo que são importantes para o nosso entendimento daquilo que nós estamos falando. A primeira característica que o Gerhardus Voss traz é que a revelação de Deus ela é uma revelação histórica. O que isso quer dizer? Significa que Deus ele se deu, né, a conhecer num dado momento da história, num dado momento histórico, onde aconteceu o evento redentivo. Quer dizer que quando Deus estava lá com o povo no deserto, lá no Sinai, depois na época dos profetas, dos reis e tudo mais, Deus se deu a conhecer, Deus se deu num dado momento histórico, naquele momento histórico aconteceu aquele evento redentivo e aquilo aconteceu naquele tempo, naquela época, e aquilo era necessário para aquela época. Então ela é histórica, e isso é importante a gente também ter em mente. A nossa fé é histórica, a revelação é histórica, ela não é etérea. Ela não aconteceu na mente das pessoas, tá? Teologia liberal faz muito isso. Não, aconteceu no coração. E aí, porque aconteceu a ressurreição no coração, as pessoas viveram como se aquilo tivesse sido verdade. Não é isso. Não é isso que nós cremos. Não, o que é importante mesmo é o sentimento religioso. Que a teologia liberal é uma peste, tá? Cuidado. O negócio é o sentimento religioso, porque é o sentir da presença de Deus no seu coração, que então aquilo é a espiritualidade correta. E se você estiver dormindo no ponto, você cai. Você cai. É claro que sim, nós entendemos sobre o sentir, a presença de Deus, sobre os sentimentos, sobre as emoções, mas não é só isso. Tá? A nossa fé histórica, ela aconteceu. É real, um homem foi crucificado na cruz do meio e ressuscitou ao 3º dia. Isso aconteceu de verdade. Se a gente estivesse naquele momento, a gente podia ver a cruz. O túmulo estava lá, era uma pedra de verdade, era uma lança de verdade, era uma coroa espinho de verdade. Aquilo aconteceu. Mas a passagem pelo Mar Vermelho, na verdade, não foi isso. Né? Eles passaram por um caminho, né, ali acessório, e então eles entenderam que eles passaram no meio do mar. Não. O mar se abriu mesmo, sabe? Abriu. Né? Não, na verdade, Jonas não foi engolido por um grande peixe. Né? Na verdade, ele só ficou um pouco ali, foi jogado no mar, se afogou um pouco, e foi como se ele fosse... Não, ele foi engolido mesmo. Né? Foi engolido mesmo, por um peixe de verdade, mandado pelo Senhor. Né? Então, a gente não pode negociar esse ponto sobre a revelação de Deus. E o Voss, ele traz... nesse sentido, e é bem importante. Tá? O nosso tema desse tópico, né,
Ele diz que a revelação de Deus ela é progressiva, porque nem tudo foi revelado de uma só vez. Deus, em sua imensa sabedoria, ele nos mostrou aquilo que nós conseguíamos captar naquele momento da história e aquilo que era necessário para aquele momento da história. Tá? 3, ela é orgânica. Orgânica no sentido de que não é que está tudo desfigurado na história da redenção, que é como se fossem peças soltas. Não, mas essas peças se encaixam e ela forma um organismo. Sabe, o organismo, ideia de organismo, um organismo não é tudo embaralhado, tudo confuso, tudo aleatório, mas é algo que está encaixado. Então, a revelação ela começa lá no Gênesis e ela vem em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e ela vai vindo, e tudo o que veio lá atrás se encaixa com o que está aqui no presente, que se encaixará com o que está no futuro. E isso é muito importante para a gente, por quê? Porque às vezes a pessoa acha que existe um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo, só para dar uma aplicação. Você já pensou assim? Você já conversou com alguém que pensasse assim? Que olha e fala assim, não, na verdade o Deus do Antigo Testamento é um Deus meio cruel, ele é um Deus meio mau, ele manda matar, ele manda assassinar cidades inteiras e não sei o quê, mas não, o Deus do Novo Testamento vem para consertar as coisas. Aí vem Jesus, que é amor, que é paz, que diz, se o seu irmão bater de um lado no seu rosto, vire o outro, não sei o quê, tal. E é esse Deus que eu abraço. Não, a revelação ela é orgânica. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. E a revelação ela vem progredindo na história. E ela não são pontas soltas. Não é como se Deus fizesse algo aqui para consertar o que fez lá atrás, porque ele errou. Não. As peças estão se encaixando. E cada vez mais que a revelação ela vai avançando, ela vai trazendo mais luz. Sim, ela vai trazendo mais luz. É por isso que nós estamos de um aspecto do estágio de revelação muito favorável. Já pensou nisso? Nós somos muito privilegiados, irmãos. Nós temos a história aí. A gente pode ver tudo. Em todos os estágios. Todas as cenas. Todas as cenas. A gente sabe do que aconteceu, a gente sabe sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção. Cristo veio, Cristo mostrou, Cristo falou. A Escritura está aqui, o cânon está completo, está fechado. Nós temos um quadro completo. E nós precisamos louvar o Senhor e entender a graça de termos isso. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Revelação ela é orgânica. Opa, eu fiz alguma coisa. Isso. E por fim, a revelação ela é adaptável. O Voz traz esse termo, né? O Gerhard Voss. Porque ele diz que tudo o que Deus auto-revelou, né? Tudo que Deus mostrou, veio como uma resposta que se adequava na vida das pessoas. Que era útil. Que era prático para a vida das pessoas. Então não é como se Deus estivesse se revelando e mostrando coisas que as pessoas não iam utilizar, ou que as pessoas não seria importante para a vida delas naquela situação, naquele contexto, naquele momento. Mas a revelação, ela é adaptável, ela é prática, ela é útil, ela se encaixa na vida das pessoas e ela mostra às pessoas o suficiente para salvá-las. Ela dá o conhecimento necessário para aquele tempo, para aquela época, para que elas cheguem à salvação, para que elas cheguem ao conhecimento verdadeiro, para que elas vivam uma vida santa. Que aí você pode se preocupar, né? Meu Deus, mas a gente tem tudo. Mas e o povo lá do Antigo Testamento não sabia dessas coisas, então eles não podiam viver para Deus? Errado, eles podiam. Por quê? Porque esse é um aspecto também da revelação. Deus se mostra de modo que aquilo se adequa à vida do ser humano. E vai de encontro às necessidades do ser humano, do seu povo. Mostrando a verdade sobre Deus, mostrando sobre o que é viver uma vida para Deus, sobre o que é viver em obediência a Deus. Entendeu? Então, ela também é adaptável. E é adaptável também a nós. E vai continuar sendo para sempre. É por isso que a gente diz que a Bíblia não fica caduca. Né? É por isso que aquele argumento de alguém que olha a Escritura e fala assim, não, na verdade, isso aqui é bem comum, né? As mulheres têm que ser submissas aos seus maridos, mas é naquela época. Né? Porque olha o que Paulo está dizendo, é o contexto daquela época, não é agora. Não é um contexto agora. E sim, irmãos, eu sei que tem muita gente que fala de submissão de forma deturpada, tá? Que fala de submissão de modo errado, de modo equivocado, segundo as Escrituras. A gente sabe disso, a gente precisa ter cuidado. Mas não é algo só para aquela época, é algo para agora também.
É algo para agora. Por quê? Porque a Escritura é adaptável, ela é prática. Ela vem de encontro às nossas necessidades. E ela vem de encontro ao nosso coração. E essa é uma verdade que a gente tem que fazer. Da mesma forma que o homem se sacrificar pela sua esposa como Cristo amou a igreja. Está lá também escrito, no mesmo texto. O que, na época de Paulo, deve ter chocado muito mais do que as mulheres serem submissas. Porque um homem tem que morrer pela esposa dele? Ah, mas eu não posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantas eu quiser? Posso ter várias. Aí Paulo vem com um ensino mostrando assim, não, uma esposa, uma noiva, e morra por ela, e dê a vida por ela. É muito mais revolucionário. Muito mais revolucionário. E é verdade para a gente hoje também. São argumentos, são ideias bíblicas que estão embasadas, tá, em argumentos que não ficam velhos. É o argumento da criação. Deus fez o homem, fez a mulher. É o argumento da queda. No caso, não que a mulher ela é inferior ao homem, ela é menos inteligente. Na maioria das vezes as mulheres são até mais, né? Na nossa prática. Porque os homens às vezes demoram para pegar, mas não é que as mulheres são menos inteligentes, então é por isso que o Deus estabeleceu a liderança masculina. Mas quando Paulo coloca ali que a mulher foi enganada e depois veio o homem, é no sentido de que a serpente lá no jardim, ela fez o quê? Alterou a ordem criacional. Ela falou assim, Deus fez um jeito para ser estabelecido. Deus fez de uma forma para funcionar. Veio a serpente e lançou a sua maldade, a sua mentira, exatamente na ordem criada por Deus. Ela tentou deturpar. Eu acho que isso não é tão bom. Eu vou propor uma nova. Qual? Vou inverter as coisas. Aí Paulo, lá na frente do Novo Testamento, vira para a gente e fala assim, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com isso. Então, são argumentos que estão embasados não em coisas que ficam velhas, mas em proposições corretas da palavra de Deus. A Escritura é prática, ela é adaptável a nós. Entendemos isso, irmãos? Sim ou não? Mais ou menos? Ah, que bom. Então tá bom. Para a gente encerrar, né, eu gostaria que os irmãos pensassem nessas 3 coisas ali. Portanto, nós conhecemos melhor a Deus quando nós vamos compreendendo o progresso de sua revelação ao longo das histórias bíblicas. É o ponto desse sentido da revelação ser progressiva. E a gente poderia dar vários exemplos aqui, mas um que eu acho muito bom é sobre os personagens bíblicos e as ministrações da aliança. Você já viu que lá no Antigo Testamento parece que Deus faz várias alianças com o homem, e realmente ele faz. Mas às vezes, se você não tem um olhar teológico e coerente para aquilo ali, você vai achar que são coisas tudo diferentes. Aí Deus primeiro faz uma aliança lá com o povo, com Moisés. Aí lá atrás tem uma com Abraão, Noé, aí Moisés. Aí depois parece ter uma ali com Davi, aí parece ter um dos seus profetas, como se as coisas fossem diferentes. Na verdade, não, Deus só está trazendo mais luz para a situação. E aquelas peças, o organismo está se encaixando e essa revelação está progredindo. As ministrações da aliança mostram isso para a gente, esse progresso da revelação. E os personagens bíblicos também. A serpente do Éden, irmãos, quem era a serpente do Éden? Vai que ele aparece. Quem era? Pode falar, não tem problema não, gente. Está dentro da igreja, está protegido. Não, pode falar em qualquer lugar, não tem problema não. Quem era a serpente do Éden? Satanás. No texto do Gênesis fala que era Satanás? Não. Aonde que fala que era Satanás? Apocalipse, o último livro da Bíblia. Revelação é progressiva. Então, se não tivesse Apocalipse, você não ia saber. Você podia fazer uma suposição, mas não atestar. Mas você só pode atestar porque lá em Apocalipse diz assim, Satanás, o diabo, a antiga serpente, o dragão, o inimigo dos filhos de Deus. Aí você fala, então, um negócio que aparece lá em Gênesis, uma serpente que fala no jardim, nós só vamos ter certeza plena que é Satanás quando a gente lê Apocalipse? Não quer dizer que Deus mudou e ele se tornou. Não, ele sempre foi. Mas, na revelação, Deus batendo o martelo para nós é Apocalipse. Olha que interessante. É um ponto da revelação ser progressiva.
Então, não é, eu vou pegar só uma parte da Bíblia, não vou pegar outra. A gente precisa de todas, irmãos. A gente precisa de todas, porque com todas as partes da Escritura, todos os livros, nós temos uma visão completa daquilo que Deus nos mostrou. Então, as ministrações da aliança, as alianças que vão avançando, os personagens bíblicos, eu dei o exemplo aqui de Satanás, e outros também, eles necessitam desse progresso, e a gente também, para o nosso entendimento. Entendemos isso? Sim? A revelação é progressiva, nesse ponto aí. Tudo bem? Sim ou não? Olha que maravilha. Eu coloquei essa tarefa ali, irmãos, tá? Deve ter algum dos irmãos deve lembrar. Essa tarefa eu passei para vocês lá atrás, só que a gente não teve tempo, porque logo depois veio a nossa mudança e logo depois veio a nossa obra, a gente ficou pausado aqui, mas eu gostaria que os irmãos retornassem a ela. Tá? É ler Romanos 1 mais uma vez, tá? E escrever um parágrafo bem resumido sobre o que você entendeu das aulas sobre revelação geral, que foi o que a gente falou lá atrás. E aí eu vou adicionar uma hoje. Você também vai fazer um resumozinho do que você entendeu da aula de hoje, que é a revelação especial. Pastor Jones, precisa escrever? Precisa. Tá? Precisa. Precisa colocar em cartolina? Não precisa. Tá bom? Não, fita creme, aquele negócio, papel crepom, não sei o quê. Não precisa. Você só escreve. Porque a gente está falando de teologia, lembra disso. E a gente tem que sistematizar a nossa teologia, a gente tem que definir, a gente tem que escrever. Isso é bom também. E aí o que você vai fazer? Você vai trazer isso para a igreja. Tá bom? Você vai trazer isso na próxima aula. E eu vou pedir algumas pessoas para lerem aqui. E eu vou pedir para outros comentarem a definição. Tá? Então não fica dormindo enquanto o irmão está lendo, não, porque talvez você vai ter que comentar a teologia do seu colega do lado. Tudo bem? E aí você pode ter duas reações. Se você não fizer, você vai ter essa, que é clássica. Mas se você fizer, você vai ter essa. Então tudo bem. Então é melhor ter a segunda do que a primeira. Tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela aula que nós tivemos hoje. Que o Senhor nos abençoe. Ajuda a gente na nossa escola bíblica dominical. Tenha misericórdia de nós, Senhor, à medida que nós progredimos pela revelação, trilhamos o caminho na revelação, na palavra de Deus que já foi revelada a nós, que o Senhor nos dê humildade, sabedoria, também nos conforme à imagem de Jesus Cristo. Abençoe os visitantes que estão aqui entre nós, que eles também sejam abençoados, que o Senhor abençoe nosso culto logo mais. Em nome de Jesus, amém.